Pessoal, a partir de hoje você vai acompanhar aqui no nosso canal uma série de vídeos a respeito de educação. Eu trouxe aqui em casa os professores do Instituto Cidade de Deus. A gente fez uma série de vídeos, ficou muito bacana mesmo. A gente vai tratar de assuntos espinhosos, mas muito necessários, tá? Vamos tratar sobre educação dos nossos filhos, dar um parâmetro geral que está acontecendo, o que a igreja sempre nos orientou a respeito da educação e mais sobre a questão da educação na prática, como a gente pode fazer com os nossos filhos, né, critérios bem objetivos para a gente avaliar como está sendo a educação que eles estão recebendo das escolas, né, e também dicas para que a gente aplique uma certa formação para eles em casa, que é essencial, tá? Você vai acompanhar. Lembrando que o Instituto Cidade de Deus tem um material, se você quiser adquirir esse material, eu vou colocar o link na minha bio lá no Instagram. E eu vou colocar também aqui neste vídeo, aqui na descrição do vídeo, esse link para que você adquira as apostilas, que a gente sempre tem falado aqui, tá? As apostilas estão com um preço especial no site que eu sou o responsável, né? Porque agora eu também estou passando esse material para as pessoas. E o valor que eu estou repassando é ainda menor do que o valor do próprio site do Instituto Cidade de Deus. Então você pode dividir até em 12 vezes esse valor sem juros de todo o material. Se você se interessou, entra aqui, você vai receber todo o material do ano aí na sua casa, né, de uma vez só, para você administrar essas apostilas. Você que faz homeschool, você que tem desejo de fazer, ou você que quer um complemento na educação dos seus filhos, que eu tenho certeza o complemento vai ser maior e melhor do que a educação convencional que ele tem recebido na escola. Isso eu te garanto, de fato, é por aí o nível do material do Instituto Cidade de Deus. A gente aplica aqui em casa com os nossos filhos e a gente garante, de fato, é muito bom o material, eles sabem muito sobre educação e além do material eles fornecem tutoria para você pai, para o seu filho. Também eles estão ali com formações para vocês toda semana para os pais, ou seja, eles não só vendem o material, eles também dão toda uma tutoria, um suporte para as famílias aplicarem esse material do Instituto, ok? Então a descrição está na descrição o link para adquirir com desconto especial na minha página, tá? E dividido em 12 vezes sem juros, tá? Corre lá. Então você vai acompanhar agora essa série de entrevistas. Espero que você aproveite cada momento porque está muito rico. Deus abençoe. Há um ano atrás eu fiz um vídeo no meu canal aqui com o Leonardo e com o Lai. Eles são do Instituto Cidade de Deus. O Ricardo também está junto hoje. E foi um vídeo onde a gente falou sobre educação, sobre o paganismo na educação. E esse vídeo repercutiu muito, deu muito o que falar, né? Teve uma repercussão muito grande. E aí um ano depois nós estamos aqui novamente para tratar de educação. E nesse vídeo a gente quer tratar de questões um pouco delicadas, a gente reconhece isso, mas que são necessárias a serem tratadas. A gente tem que olhar de frente para as situações e as situações graves que nos encontramos hoje, né, nos tempos que estamos vivendo, que envolve muita coisa e envolve rumos mundiais para a educação, né, e envolve diretamente, afeta diretamente a doutrina cristã, a forma com que a igreja enxerga a educação e que já mostrou como já ensinou como faz, o que precisa ser prioridade, o que não pode acontecer. E existem confusões muito grandes quando o assunto é educação católica, o que é de fato uma educação verdadeira, né? E para conversar sobre esses assuntos delicados, mas necessários, nós estamos aqui com o Leonardo, com o Laio e o Ricardo. Todos são professores do Instituto Cidade de Deus. Esse instituto que vocês já conhecem muito bem, que a gente sempre fala no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, que produzem o material, que a gente faz homeschooling com os nossos meninos aqui. São apostilas, né? Tem até aqui, eu até mostrar para vocês. Enquanto são essas apostilas aqui do Instituto, né, que nós aplicamos aqui com os meninos. E de tempo em tempo a gente está sempre conversando sobre educação, sobre o sentido da educação, sobre o que está acontecendo hoje, sobre os problemas da modernidade, né? Eles têm uma experiência já de muito tempo
com a educação, trabalhando com educação, já tiveram escolas, né, e tudo, e hoje tem um instituto que produz material para famílias, né, que querem educar seus filhos em casa, então material de complemento. Então são pessoas que têm já um conhecimento, uma caminhada, uma experiência de aplicação desse material, né, com as crianças. Primeiramente, seja bem-vindo, Leonardo, Laio, Ricardo, ao nosso canal do YouTube. É um prazer. É um prazer. Homens de poucas palavras. Assim. A figura da coruja da sabedoria, né? A coruja silenciosa. Então a gente imagina que vai sair muita coisa boa dessa conversa aqui. Vamos cutucar para ver o que sai, que nem Moisés lá na rocha. Bate. Moisés bateu 2 vezes, né? Bateu uma só. Mas aqui a gente vai bater quantas vezes for preciso para a gente extrair o que for necessário. Eu queria, Leonardo, que você começasse falando sobre um pouco sobre a questão daquele nosso vídeo antigo. Né? Há um ano atrás a gente fez um vídeo baseado nesse livro aqui, O Verme Roedor, ou Paganismo na Educação, do Monsenhor, na verdade ele falava Monsenhor Gaume, né? Mas no francês o correto é Monsenhor Goumeux, né? Gourmet. É o Goumeux, tem que fazer o biquinho, não está errado. Monsenhor Goumeux. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo que a gente tratou naquele vídeo antigamente, há um ano atrás. Sim. Primeiro, nós escolhemos o nome de Instituto Cidade de Deus justamente por causa da obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, né? Onde ele fala que o amor a Deus e o desprezo de si constrói a cidade de Deus. E o amor de si, né, e até o desprezo de Deus constrói a cidade dos homens. Então nós vivemos um grande, vamos dizer assim, antagonismo, uma grande luta entre essas duas cidades. Aqueles que querem construir a cidade de Deus e aqueles que querem construir a cidade dos homens, né? E para essa construção, a educação tem um papel essencial, um papel vital, né? Por isso que nós combatemos e continuaremos a combater sempre o paganismo na educação, né? E é sobre este tema que tratamos aqueles vídeos passados, que acabaram gerando algumas polêmicas, especialmente naquilo que se refere à literatura, né? Aquilo que a criança vai entrar em contato, né? Então houve repercussão e a gente também depurou as ideias. Essas questões são muito importantes porque elas nos fazem purificar, depurar as nossas ideias para expressá-las melhor. Inclusive, uma das características do Instituto Cidade de Deus, né, dos membros do Instituto, é isso. Eles sempre pegam as críticas, estudam elas, analisam elas, né? Na conversa com o Toninho, né, que hoje está à frente do Instituto, eu pude perceber isso muito forte, né? Então eles pegam as críticas, analisam, estudam e, de fato, se tiver fundamento, eles absorvem aquilo e reconhecem. É uma característica do Instituto, né? Eles têm outros defeitos, né? Muitos, são gente, mas esse não é um dos defeitos deles, né? Eles não têm esse orgulho, não. De fato, é uma galerinha muito preocupada, galerinha, né? São senhores muito preocupados, assim, com a verdade, com a educação, né? Sem preocupar muito com o brilho, né? Sobre a postura, a pose, mas com a verdade da educação, e vocês fazem isso de maneira muito tranquila. Eu acho isso muito legal. Vocês não estão preocupados com outras coisas, em entrar em debates, em entrar em ganhar as razões, mas em buscar a verdade. Sim. Né? E a concepção que temos da educação, ela não é uma opinião propriamente do Instituto, né? Nós enquadramos a nossa pedagogia, nós enquadramos aquilo que queremos para a educação dentro daquilo que a Igreja pede, especialmente na encíclica do Papa Pio XI, a Divini Ilius Magistri, né? Então, lá o Papa fala, por exemplo, que a educação tem que ser católica. Não existe educação, na verdade, que não seja católica, né? Então, acontece que hoje muitos movimentos no Brasil, né, ou se educa para formar um trabalhador, ou se educa para formar um militante, ou se educa para formar para o mercado de trabalho. Um bom cidadão. Um bom cidadão, né? Como se diz muito, um cidadão
engajado, um cidadão consciente. E existem também aqueles hoje, especialmente no ambiente mais conservador, né, que não entendem que o catolicismo não está submetido ao conservadorismo. O catolicismo não é um elemento do conservadorismo, como muitos querem entender. Né? E eles falam que a educação ela tem que ter um aspecto católico, temos que apresentar os grandes autores católicos. Mas parece que o conservadorismo, parece que os grandes autores universais estão muito acima, né, da igreja, do catolicismo e da religião. E isso é o que combatemos. Porque se a educação não for católica, de nada vale. Não adianta nada formar um grande erudito se este menino não temer a Deus. Isso entra em acordo com o que o Papa Pio XI fala claramente na encíclica Divinius Magistris, ou seja, isso é magistério, né? Sim. Correto? A educação precisa ser, não existe verdadeira educação que não seja católica, cristã católica. Então, a gente entra numa questão, será que a gente de fato acredita nisso ou não? É mais ou menos isso, entendeu? Não, eu acredito mais ou menos, eu acho que tem que ser, mas não é assim também. Então, pode acontecer dessa postura. E é o que você falou muito sério. O catolicismo como um elemento do conservadorismo. Não. Ele é o principal, é a doutrina. É Cristo, toda a criação do universo converge para a Igreja de Cristo. Tudo foi feito para a Igreja de Cristo, correto? Sim, é como o senhor falou, né? Além do catolicismo ser um apetrecho do conservador, ser a igreja que o conservador faz ou algo assim, a educação católica também ela é um apetrecho da igreja, do cristão, do católico de hoje. Então quer criar um método novo, algo inovador. As pessoas perguntam qual que é o método inovador do Instituto Cidade de Deus? Como é o método educacional que vocês criaram para que fosse feita a educação católica dos filhos? Mas nós não criamos nenhum método. O método vem do magistério. A educação católica ela não precisa ser reinventada, né? Não precisa ser refeita por um grupo católico, ela precisa ser recuperada, restaurada. Ela já foi feita, né? Então a educação ela também ela vem do magistério, ela vem do método de sempre, da igreja de sempre. Perfeito. E tudo gira em torno, Tiba, da questão da finalidade da própria educação. Né? Existe uma história no livro do Monsenhor Gourmet, onde ele cria ali vamos dizer assim, uma parábola, né, de um fundidor de Florença, da cidade de Florença. Ele usa justamente esse termo que Florença foi ali o berço do Renascimento, né, do ressurgimento do paganismo na educação, na cultura, nas artes, na arquitetura. Esses homens do Renascimento quiseram restaurar o paganismo antigo. Aquilo que a igreja havia preservado de bom ao longo de toda a Idade Média, dos elementos positivos das culturas, para eles não valia. Então eles quiseram de fato restaurar o paganismo, o hedonismo, né? O humanismo presente nas culturas, especialmente greco-romanas. Né? E a questão da finalidade é justamente isso. Ele conta a história de um fundidor de Florença, de um homem que foi pedido a ele para fazer um grande homem da República. Né? E ele começa a fundir, fazer as ligas, né? Calcular as proporções, e no final da fundição, ao invés de um homem, saiu um cavalo. Né? Então ele falou, mas que coisa, né? Vou fazer de novo, vou melhorar, recalcular todas as proporções da liga, usou prata, usou ouro, e lançou no fogo. Na hora que ficou pronto, saiu um cavalo. Né? Essa história o Monsenhor Gourmet conta. E ele fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu sou fundidor e o metal do fundidor para as esculturas é o bronze, né? A liga de bronze. E foi lá e usou o bronze, fez uma liga de bronze. No final, saiu o cavalo. Saiu o cavalo. Ele conta, por quê? Porque a forma usada era de um cavalo. Era um cavalo. Tchan! Então não importa o que metal ele usava, as proporções, não importa a questão do método, quais livros, que tipo de literatura, se usa esta ou se usa aquela, né? Se usa este autor, este pedagogo. O que está acontecendo é que estamos formando os nossos filhos perfeitos pagãos.
Né? Estamos paganizando os nossos filhos porque estamos os educando para a vanglória. E aí que entra aquele livro muito interessante que eu vi por aqui, A Vanglória e a Educação dos Filhos, de São João Crisóstomo. Né? Ele mostra que estamos educando as nossas crianças para a vanglória, mas, como diz Hugo de São Vítor, o princípio do aprendizado é a humildade. Veja que a cidade de Deus é a cidade dos homens. Né? Aqueles que querem, não importa qual tipo de educação, mesmo que aqueles que dizem, vamos usar a educação católica, mas educa para a vanglória. Satanás, Lúcifer, ele cai pelo orgulho. Isso. E Cristo salva pela humildade. Isso. Ele se encarna, ele se rebaixa, vai até nós. E tem tudo a ver, até hoje, parece que a história se repete. Sim, é a boa e velha luta, né, entre o bem e o mal, não a luta de classes, como dizia Marx, mas é a luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Né? E é justamente isso que está acontecendo. Nós temos que formar, a questão de finalidade, formar perfeitos cristãos. Precisamos formar o Cristo nos alunos, por meio da educação. E isso não quer dizer uma formação apenas catequética, nós vamos formar a linguagem, né? Vamos formar o imaginário, a literatura ela tem que contribuir para o enriquecimento do vocabulário, para a capacidade da abstração, né? Para o desenvolvimento do pensamento. As próprias ciências naturais. Isso. Né? Você tem que contar com tudo isso para formar a pessoa. Né? Nisso consiste também o perfeito cristão. Nós não podemos fragmentar a vida do homem, a alma do homem em diversos aspectos, em diversas gavetas. Perfeito. Tudo isso consiste a formação do perfeito cristão. A gente está falando aqui de catequese. Isso. Só, né? Uma formação de catequese, catequizar, ensinar teologia. A gente está falando de uma formação integral, né? Verdadeiramente integral. A formação social, a formação pessoal, espiritual. Isso, espiritual, a formação acadêmica, o desenvolvimento cognitivo, do intelecto. Tudo isso conta e deve ser feito. E é para isso que serve a educação. E acontece que justamente se quer formar algo contrário, muitas vezes não se faz isso conscientemente, né? Não se quer formar um pagão propriamente. Se quer formar um bom cidadão. Se quer formar um grande erudito, um homem que consiga persuadir, um homem que consiga convencer, um homem que consiga se expressar. Tudo isso é importante? Mas é um elemento. Busque primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. A entrevista não acaba aqui, ela ainda continua e o assunto vai ficando cada vez mais interessante. Não perca o próximo vídeo onde a gente dá continuidade a essa entrevista.